Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 6 de dezembro, quarta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. O mar da Galileia é muito significativo. Foi lá que Jesus chamou seus primeiros discípulos. O mar também representa o desconhecido. O mar representa os desafios, as tempestades, as ondas gigantes. Caminhar sobre a margem representa todas aquelas pessoas que estão à margem da sociedade. Os pobres, os simples, os doentes, os pecadores. Todas aquelas pessoas que não conseguem avançar para as águas mais profundas. Numerosas multidões aproximaram-se de Jesus, levando consigo os coxos, os aleijados, os cegos, mudos e muitos outros doentes. O povo intercedia em favor dos doentes, das diversas formas de doença, física, psicológica, emocional, espiritual. E Jesus os curava. Jesus os amava. Jesus não só curava, mas ele dava uma palavra amiga, um olhar, um aperto de mão, um abraço. Todos se sentiam realmente tocados por Jesus. Todos se sentiam amados por ele. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus começa a inaugurar o reino de Deus. E como sinal, ele realiza essas curas, não para chamar atenção, não para se glorificar, mas para glorificar o Pai que o enviou, para deixar claro o poder de Deus, a mão de Deus, que liberta, que salva, que dá vida. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-las embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Interessante observar que Jesus observa cada detalhe. Quer dizer, Jesus curou aquelas pessoas atingiram os objetivos que tinham, mas tinham também fome. E Jesus não as queria ver com fome. Jesus queria saciar a fome daquela multidão. Ele já tinha pregado a palavra que saciava a fome espiritual. Já tinha curado os doentes. E agora queria também saciar a fome. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Os apóstolos e os discípulos só viram a dificuldade, a grande multidão. Viram somente os desafios. Não havia dinheiro para comprar pão. Não havia onde comprar pão. Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixes. Significativo o número dos pães. 7 pães. Representam os 7 dias da semana, os 7 dias da criação, os 7 sacramentos, os 7 dons do Espírito Santo. E Jesus mandou então que todos se sentassem. Tomou o pão e os peixes, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Os discípulos deram à multidão. Jesus abençoou os pães. Jesus fez este grande sinal, esse grande milagre da multiplicação dos pães. E todos se sentiram saciados. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. O que eles tinham para oferecer era muito pouco, somente aqueles 7 pães e alguns peixes. Mas Deus fez multiplicar. Deus abençoou aqueles pães e aqueles peixes. Também hoje,
O que nós temos para oferecer para Deus é muito pouco, diante dos grandes desafios da modernidade, das tecnologias, dos novos tempos. Mas se oferecermos para Deus o pouco que temos, grande milagre irá acontecer e a fome do povo será saciada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.